Fala, gente, professor Renan Rosa com vocês. Vamos lá estudar agora capacitores e lei de Kirchhoff. Vamos nessa. Galera, condutores em equilíbrios eletrostáticos. O que é isso, gente? Um condutor que está em equilíbrio eletrostático quando não há neles movimento ordenado de elétrons, ou seja, não tem carga elétrica oscilando, ou seja, quando o número de elétrons é igual ao número de prótons. Tá? Resumindo, eu gosto muito dessa definição. Tá? Número de elétrons igual ao número de prótons. Caso ele esteja eletrizado, ou seja, caso o número de elétrons seja diferente do número de prótons, caracteriza eletrização, tá bom? Então, quando isso ocorre, caso ele esteja eletrizado, as cargas elas vão se localizar na superfície. Então, não sei se ficou tranquilo para vocês verem o desenho aqui, tá? Então, se eu tenho um corpo eletrizado, eu tenho cargas na superfície. Beleza? Todos os seus pontos possuem o mesmo potencial elétrico, tá bom? Então, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, eu vou ter sempre o mesmo potencial elétrico, porque eles estão distribuídos de uma maneira homogênea. No seu interior, o campo elétrico é nulo. Então, aqui dentro, o meu campo é nulo. Em sua superfície, o campo elétrico não é nulo, eu tinha falado, e possui direção perpendicular à própria superfície. Então, o que acontece? O meu campo aqui vai estar sempre fazendo um ângulo de 90 graus em relação à minha superfície. Tá? Então, é isso que acontece, conforme está mostrando aqui no desenho. Ó. Isso aqui é um campo elétrico, isso aqui é um campo elétrico. Então, campo elétrico, sempre fazendo um ângulo de 90 graus em relação à superfície. Legal? Então, isso aí são condutores em equilíbrio eletrostático. Gaiola de Faraday, galera. Gosto muito disso. Todo mundo já vivenciou a gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? Quando você está no elevador, vai entrar no elevador, está falando no celular e o sinal cai. Por quê? Porque existe uma blindagem eletrostática, né? Que ela bloqueia ali sinais elétricos. Então, ondas eletromagnéticas não conseguem chegar. Beleza? Então, é bem maneiro a gaiola de Faraday. Tá? Às vezes você está num edifício e você vê que teu celular está sem sinal dentro de alguma sala. Por quê? Porque tem tanto vergalhão de ferro, de aço na construção que você fica numa blindagem e as ondas elas não conseguem passar. Ainda tem o revestimento de concreto. Então, a gaiola de Faraday é essa blindagem eletrostática. Capacitores, que é o tema principal da nossa aula. Capacitor é um componentezinho, gente, que tem em todo equipamento eletrônico, tá? Pode ser assim, tá? Tem uns que são meio almofadinha, né? Que a gente chama de capacitor de placa. Mas é mais comum você ver desse aqui redondinho. Tá? O capacitor, ele é um componente eletrônico que ele vai grosseiramente, ele vai fazer um armazenamento de energia, tá? Sempre que for necessário, ele vai desprender essa energia. Então, recebe, armazena aqui entre as placas e libera essa energia. Já reparou que quando você vai desligar um equipamento eletrônico, né? Você tem lá, vamos supor, uma televisão. Aí você tem aquela luzinha vermelha ou verde. Você desligou e você vê que ela demora para apagar. Pois é, gente. Influência do capacitor. A unidade do capacitor é o Faraday, que é a unidade de capacitância. E a capacitância vai ser a razão entre a carga e a DDP, tá? Ou a tensão elétrica. Então, eu posso calcular a capacitância dessa maneira ou dessa maneira aqui, tá? Que é esse Ezinho aqui, que para mim é permissividade no vácuo, que tem esse valor, né, quando for o vácuo, vezes a área. Que área, gente? A área das placazinhas do meu capacitor, tá? Dividido pela distância que eu tenho entre as placas dele, tá? Então eu tenho essas duas maneiras. Qual que eu vou usar? Vai depender dos dados que você tem, beleza, gente? Nos nossos circuitos, a gente vai representar o capacitor como sendo dessa maneira aqui, tá? Muito mais comum você ver dessa maneira aqui.
Beleza? Então se liga aí que lá no seu Enem, se tiver um circuito, ele pode aparecer dessa maneira aqui, ou dessa aqui. Tá? É a maneira que se representa o capacitor. Não confunda com gerador. Gerador é um traço maior, um traço menor. Capacitor, os dois tracinhos são do mesmo tamanho. Tá? Gerador. Tá? Gráfico do nosso capacitor. Tá? Gráfico da carga pela tensão. Tá? Gráfico da minha tensão. Gráfico do capacitor é carga vezes tensão. Tá? Desse gráfico aqui, né, se eu fizer a área desse gráfico, ó, eu acho que a minha energia do capacitor, minha energia potencial. Tá? Então a área do gráfico do capacitor me dá a energia do capacitor, que a gente chama de energia potencial. Tá? A energia potencial pode ser calculada como carga vezes a tensão dividido por 2. Tá? Lembrando que a tensão ela é carga dividido pela capacitância. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, e jogar aqui, ó, no lugar do U, eu vou ter que a minha energia potencial ela também pode ser carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Tá? Então, a gente tem essas maneiras aí de calcular a energia potencial. Associação de capacitores, gente, é o inverso da associação de resistores. Então, quando eu tenho capacitores associados em paralelo, é só fazer a soma dos capacitores para ter a minha capacitância equivalente. Se essa associação está em série, é só fazer o inverso do somatório dos capacitores, tá? Para você ter a capacitância equivalente. E também tem a regra, se você tiver até 2 capacitores, o produto pela soma, tá? Que é sempre melhor fazer do que esse aqui. Só que esse aqui é só se tiver até, né, 2 capacitores. Beleza? Lei de Kirchhoff, né? Leis de Kirchhoff, melhor falando, né? Temos a primeira e a segunda. A lei dos nós, ela vai falar o seguinte, que a soma algébrica das correntes que chegam no nó vai ser igual à soma algébrica das correntes que saem desse nó. O que é isso, Renan? Olha só. Espera aí. Vamos definir primeiro o que é nó. Galera, nó é quando eu tenho aqui, ó, ramificações no circuito onde eu tenho um encontro de, grosseiramente, 3 fios. Né? 3 fios. Olha só. Tem uma corrente vindo de cá, papá, papá. Isso aqui é um nó. Tá? Essa quina aqui não é um nó. Tá? Por quê? Porque nó são onde há ramificações no circuito, ou seja, quando houver mais de um caminho para a passagem da corrente. Quando eu estou vindo aqui, a corrente vem para cá e a corrente só pode vir para cá. Quando a corrente chega aqui, ela pode descer ou ela pode seguir aqui. Então eu tenho mais de um caminho para a corrente passar. Então isso é um nó. Ramo são os trechos que eu tenho no circuito, né, que eles vão ser seguidos de 2 nós. Então, ó, eu tenho um nó aqui, eu tenho um nó aqui. Então, esse resistor é um ramo. E malha são os caminhos fechados. Então, aqui eu tenho malha A, aqui eu tenho a malha B, e a externa aqui eu tenho a malha C. Então, todo circuito tem pelo menos 2 malhas, no mínimo. Tá? Todo circuito fechado, tá, gente? Então, eu defini para vocês o que é nó, ramo e malha. Então, vamos lá. O que é um nó? A primeira lei ela vai falar o seguinte, ó, soma das correntes que chegam igual a soma das correntes que saem. Nó. Tenho mais de um caminho para a corrente. Então, quem está chegando nesse nó aí? Ó, o I1, que eu não sei quanto é que é, mais o I2, que é 6, mais quem que chega? Só eles. Tem que ser igual a soma algébrica do que sai. Ó. Quem está saindo? Ó? 10 mais 50. Então, corrente alta, né? 10 mais 50 dá o quê, gente? Dá 60. Tá? Então, aqui, ó, o I1 tem que ser o quê? Esse 6 passa para o outro lado, menos 6.
Então, meu I1 vai ser 60 menos 6, vai dar 54. Então, o valor desse cara aqui é 54 amperes, porque a soma do que chega é igual à soma do que sai, tá? Não tem fórmula, a fórmula é uma dedução, a soma do que chega é igual à soma do que sai. Assim como na malha, ó. Ao percorrer uma malha em um mesmo sentido, ó, mesmo sentido, a soma da extensão dos elementos elétricos é igual a zero. Então, ó, I1, perdão, V1, ou o I, o 1, o 3 e o 6. Então, ó, se eu somar esses caras aqui, ó, que estão dentro dessa malha, o 1, o 3 e o 6, entendeu? Isso vai dar zero, ou seja, vai ser igual a essa tensão aqui, ou seja, essa você vai ter tensão negativa e tensão positiva, tá? Então você tem a lei das malhas, ou segunda lei de Kirchhoff. Aqui eu falei. Aí vamos praticar, ó. Identifique os nós. Tem a nó, ó, A e o D, e tem o B e tem o C. A, B, C e D. Quem são as malhas? Ó, tem essa malha aqui, vamos chamar de M1, M2, M3, ainda tem, vamos falar aqui, tem um M4 ainda. Quem são os ramos? Ó? Quem está entre os nós? Ó? Esse cara aqui é um ramo. Beleza? Opa. Ó, identificando nós e malhas e ramos. Ó. Ó, nó, ramo, malha A, malha B. Nó, ramo, malha externa. Nó, tá? Pá. Cadê o ramo? Não tem ramo. Por que não tem ramo? Aqui eu tenho dois componentes. Eu tenho que ter um componente entre dois nós. Então eu tenho malha e malha. De acordo com a figura, calcule os valores da corrente elétrica I3, sabendo que eu tenho I1 14 e I2 10. Então, cadê o meu nó? Está aqui. Quem chega? I1. Quem sai? I2 e 3. Então, I1 vale o quê? 14. I2 vale 10. E o I3 que eu quero descobrir. Então, o I3 vai ser 14 menos 10. I3 vai ser igual a 4 amperes. Galera, muito fácil isso, né? Muito fácil. Ó, já fiz aí também digitado, ó. Galera, forte abraço em vocês, até o nosso próximo, tá? Vai sair uma lista de exercícios aí só de vestibular para vocês. Segura aí que daqui a pouco tá na mão.